Glória a Yahweh. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Marco. Bom, irmãos, hoje eu vim aqui pedir para vocês para que analisem as escrituras juntamente comigo, que todos nós possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, né, sobre o nosso Criador, nosso Mashiach, nosso Messias. E vamos hoje falar sobre um assunto tanto quanto delicado, né? Por quê? Porque muitos irmãos, né, não vou falar muitos irmãos, mas toda a igreja em si está basicamente sobre dogmas. Porém, eles aceitam algumas coisas e outras não. Como, por exemplo, que a caridade é o principal fruto do Ruach HaKodesh, né? Sem a caridade, sem o amor ao próximo, tudo que nós fazemos é em vão. Por quê? Porque se nós analisarmos bem as escrituras, nós vamos ver que jejuar sem fazer caridade, sem você se sacrificar, tirar um pouco de si para entregar a algum outro irmão, sabe, que necessita. Você pode jejuar, pode orar, pode ser batizado, imergido nas águas, pode ser no nome original do Mashiach, que é o certo, né? Você pode partilhar o pão, mas sem um entendimento, né, nós fazemos as coisas como dogmáticas, porque alguém falou que é assim e a maioria não busca conhecimento, né? Eu tenho sofrido bastante perseguições, inclusive por parte de muitos irmãos que me chamam de herege por esses fatos, porque eu falo realmente isso. Eu falo que sem caridade, sem amor ao próximo, né, não tem como herdar o reino dos céus. Vamos dizer assim, vamos procurar lá no Mashiach, né, do Messias. O que ele disse? Qual é o primeiro mandamento? Amar o teu Criador, o teu Pai, acima de tudo e de todos, com todo o seu entendimento, toda a sua sabedoria e toda a sua força. E o segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro, é amai-vos uns aos outros assim como eu os amei. Ou seja, irmãos, nós devemos sim ser caridosos. Nós vemos muitos irmãos batendo no peito, dizendo, não, eu sou um escolhido, né? Eu vou ser arrebatado. Agora já tem uma nova data para o arrebatamento, que é em abril, né, de 2022. Eu já fui adepto disso, não tenho vergonha em dizer, porque existem sim bases bíblicas para que acreditemos que está muito próximo, né, a nossa redenção. Porém, irmãos, o que acontece é que assim, os irmãos eles perseguem muito fortemente outros irmãos que estão buscando entendimento e vamos dizer assim que às vezes por erros, né? Porque todos somos pecadores, todos cometemos erros, todos passamos, né, por uma certa fase da vida que não é agradável aos olhos do Criador e todos os dias nós precisamos ser redimidos pelos nossos pecados. Porque na verdade não existe um que seja mais justo que o outro. Entende? E principalmente aquele que acusa e que aponta também não está no Ruach HaKodesh, ou seja, no Espírito Santo.
porque isso não provém do Pai. O que provém do Pai é aquele amor incondicional ao qual nós fazemos parte, né? Nós todos os dias nós precisamos do perdão do Pai e precisamos estar em comunhão com o Pai, com o Criador, com o Messias e também entre os irmãos. Ou seja, você diz amar o Pai, o Criador, acima de tudo e de todos. Porém, você faz acepção de pessoas. Você menospreza o irmão que está próximo de você. Você faz a Santa Ceia partilhando o pão sem entender que o seu irmão que está ali do seu lado, que está na casa dele, ele faz parte do corpo do Machia. E o que é o pão sem fermento? O pão que partilha, que Alcha, o Messias, ele partilhou na última ceia, o pão sem fermento, sabe? Mas se nós não entendermos que o pão é a nossa participação no corpo do Machia, do Messias, e se não entendermos que o vinho é o Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito Santo que une a todos, né? Porque somos todos redimidos e unidos através do sangue do Messias. Entendeu, irmãos? E o pão, todos nós somos o pão. Partir o pão é algo incorreto? É algo assim maligno? Então, irmãos, existem duas formas. O partir do pão que fazem nas denominações é um pão fermentado, é um pão no nome de um ídolo de Roma, né? Não é o nome verdadeiro do Messias, ou seja, está fazendo uma santa ceia profana. Foi a maneira de profanar e a santa ceia original. E a santa ceia é com pão sem fermento. Porém, se você come o pão e toma do cálice, o apóstolo Paulo diz que se você não faz acepção de pessoas e você menospreza a igreja do Machia, você faz para sua própria condenação. Então você precisa ter esse entendimento, porque senão você está fazendo ali em vão. É a mesma coisa que você orar, né, sem obras. Fé sem obra é morta, ou seja, não adianta nada você orar, você jejuar e você ser imergido nas águas se você não tem o entendimento de que o seu irmão ali é a imagem e semelhança do Criador. E que todos nós somos dependentes, né, da benevolência do nosso Criador, do nosso Pai. Então, irmãos, eu vou mostrar algumas passagens bíblicas aqui para vocês, no qual se refere ao que eu estou falando. Que sem a caridade, você pode orar, jejuar, pode imergir nas águas, você pode fazer o que for, reboliço, pode gritar, espernear, que você não será ouvido, as orações não serão ouvidas, sabe? Porque nós vemos que o amor de muitos esfriou, ou seja, o amor de muitos esfriará. É uma profecia, né? Isso foi o próprio Messias que falou. O amor de muitos esfriará nos últimos tempos. Ou seja, a maioria faz rituais, dogmas, usam como dogmas. Assim, eles não buscam por si próprios o entendimento. Eles sempre têm um homem que eles exaltam acima dos demais irmãos, para que passe as verdades, né, e tudo. Eu creio que todos, assim como um corpo, tem as suas funções. Cada um vai retribuir com aquilo com que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele ordena a cada um. Alguns louvam, alguns criticam. Pode ser também, por que não? Tem os irmãos críticos que estão no meio, tem outros que vão passar um entendimento a mais sobre a justiça do Criador, outros vão buscar
sobre como proceder no dia a dia, entendeu, irmãos? Então, e nem todos vão ensinar, né? Vão ensinar as escrituras. Muitos vão servir. Vão servir de que forma? Servindo na caridade. E a caridade é para todos, porque o maior deverá ser por menor. Aquele que quiser ser o maior vai ser o servo de todos. Então aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Eu peço perdão a todos se eu deixei alguém magoado aí comigo e tudo pelas palavras, né? Porque eu também sou de carne também, né? Eu também erro, também peco todos os dias, todo mundo peca todos os dias. Bom, irmãos, acabou caindo aqui, mas eu vou falar pra vocês aqui, ó, dando continuidade, né? Bom, então vamos já partir para a primeira Pedro. Vamos começar aqui através do versículo 1. Ah, não, é versículo. Deixa eu ver. Não é versículo 1, não. Opa, é capítulo 4. Aqui, ó. Versículo 7. A espera da parousia. E o fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, uma vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, somente com a caridade. O amor é a caridade, é o que significa, né? E é a forma de cobrir a multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurar. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço um dos outros como bons despenseiros da multiforme graça do Criador. Se alguém fala, faça-o como se pronunciasse palavras do Criador, alguém presta um serviço. Faça-o com a capacidade que o Criador lhe concedeu, a fim de que em tudo seja o Criador glorificado por Yahshua Mashiach, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos, e assim seja. Entendeu, irmãos? Ó, felizes aqueles que sofrem com Mashiach. Amados, não vos alarmeis com o incêndio que lavra entre vós para a vossa provação, como se algo de estranho vos estivesse acontecendo. Antes, na medida em que participais dos sofrimentos do Mashiach, alegrai-vos, para que também, na revelação da sua glória, possais ter uma alegria transbordante. Bem-aventurados sois, se sofreis injúrias por causa do nome do Mashiach, porque o Espírito de glória, o Espírito do Criador repousa sobre vós. Mas ninguém dentre vós queira sofrer como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como delator, mas se sofre como cristão, ou seja, como Yaldin ou messiânico, né? Não se envergonhe, antes glorifique o Criador por esse nome. Louvado seja o nome do Pai. Bom, irmãos, então aqui nós vemos que nós vamos sofrer pelo nome do Mashiach, pelos ensinos, vamos sofrer perseguições, não tem como. Mas aqui no versículo 8 fala, ó, acima de tudo, aqui, ó, acima de tudo cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor, opa, desapareceu aqui, porque o amor cobre a multidão de pecados. Aqui, escapou aqui, porque o amor cobre a multidão de pecados.
Ou seja, não adianta nada, irmãos, você partir um pão, fazer uma santa ceia. Não adianta você emergir se você não lê as escrituras. Não adianta você jejuar se você não tem caridade em si. Isso está em Isaías, Ixaial 58, né? E uma das maiores provas que nós temos aqui é Mateus Matitial 25, né? Vamos ver aqui. Número 25, né? Mateus 25. Nós vamos ver que sem a caridade pode fazer todas as obras. Tem as obras da carne. Que são as obras da carne, irmãos? São obras que não edificam nem vocês e nem os outros irmãos. Ficam presos a dogmas e não procuram conhecimento. A sã doutrina de que fala o apóstolo Shaul. Aqui, ó, fala em Mateus Matitial 25, tem a parábola das 10 virgens, né? Que serve para conversarmos depois sobre o arrebatamento. Eu já falei muito sobre arrebatamento pré-tribulacionista, porém eu tenho que reconhecer que buscando mais eu cheguei em um entendimento um pouco diferente. Por quê? Porque o arrebatamento pré-tribulacionista é quando eu seguia apenas o que os homens falavam. Mas quando a gente passa a analisar as escrituras, nós vemos que existe um paradoxo aí, né? Acreditar no arrebatamento, ninguém é proibido de acreditar antes da tribulação. Inclusive que eu espero também que ocorra, né? Para os vivos. Porém, eu entendo que seja primeiro os mortos, como o apóstolo Paulo Shaul disse, para depois serem os vivos. Ou seja, não vai ser junto, não vai ser na hora, não vai ser no mesmo momento, vai ser depois. E esse depois pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos e meio, ou 7 anos, né? Nós não sabemos. Então é tudo uma questão de interpretação. Tem a parábola dos 10 talentos aqui em Mateus 25. Olha aqui, ó. O último julgamento. Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, a Bíblia israelita fala o Filho de Adão, né? Na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitou, preso e foi me ver. Então perguntaram os justos: Rei, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo-lhes, dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me desses de comer. Tive sede, e não me desses de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles lhe perguntaram: Rei, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade eu vos digo que sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aleluia, que seja assim, irmãos. Porém, aqui nós temos que analisar que ele fala sobre caridade. É a caridade o tempo todo, é o amor. Amor uns para com os outros. Ame uns aos outros assim como eu vos amei. Né, irmãos? Então, aqui ele não está falando que os benditos, os que estão à direita, ele não diz porque você jejuou, partiu o pão, orou, você está salvo, vem para o reino. Não, ele fala, porque vocês me deram de comer, eu tive sede, me deu de beber, eu fui forasteiro e você me hospedou, eu estava nu, você me vestiu, enfermo, e você me visitou, eu estava doente, você me visitou, fui preso, e você foi me ver. Então perguntaram justos ao rei, quando foi que te vimos com fome, tal. Aí o rei responde, olha aqui, irmãos, olha a resposta. Ele dirá: Em verdade eu vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Entendeu, irmãos? Então vamos lá. Essa passagem, ela fala sobre caridade. Ela não fala, você vai para quem partiu o pão, vem aqui, ó, né? Entra e toma o reino. Quer ver, ó? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, né? Eu era forasteiro e você me hospedou, eu estava nu e me vestiu. Ou seja, irmãos, essa passagem ela fala tanto de uma forma física como espiritual, né? Ou seja, você vai levar um prato de comida para um desabrigado, fala do amor do Pai, entendeu? Fala que o Messias está vindo, ele está nu, ou seja, sem as vestes do encontro, você o vai vestir com o poder do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Você vai na cadeia, você avisa. Você fala, ó, Messias, aí você conhece o Messias, o Mashiach, Yahshua, o seu nome, né? Muitos conhecem como Jesus, que é o seu nome na Igreja Católica Romana, né, e tal. Mas só de você falar do Messias, entendeu, irmãos? Você falar, ó, da Escritura e do amor do nosso Pai, o amor incondicional, que é o que nós deveríamos ter uns para com os outros, é o que vai cobrir a multidão de pecados, como está em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 8. Tende ardentemente amor uns para com os outros, porque só o amor é que cobre a multidão de pecados. Ou seja, é somente através da caridade que você vai ter a dedicação, o sacrifício que fazemos uns pelos outros. Ah, o irmão ali me magoou, tal, me xingou, tal. Ninguém é perfeito, a gente fica nervoso, a gente também quer rebater, quer debater, mas temos que glorificar o Pai e não responder à altura, entende, irmãos? Não devemos nos sujeitar a isso. Eu mesmo falo, eu não sou de ferro. Às vezes um vem aí, fala alguma coisa, eu vou lá e rebato. Entendeu, irmãos? Sou chamado de herege por causa disso daqui. Porque eu falo, quem parte o pão,
e não tem o entendimento que o seu irmão é o corpo e que você e que o pão é a sua participação no corpo do Machia e que o vinho é o Ruach HaKodesh, que foi o apóstolo Paulo que disse. Não foi eu, não sou eu que estou dizendo, não são palavras minhas. Apóstolo Paulo, ele disse isso, está em Coríntios. Depois eu vou dar uma passada também, né, por esses versículos para ir mostrando mais para vocês. Eu não quero deixar o vídeo muito longo. Vamos ver quantos minutos já tem já tá com 14 minutos, ó. Eu mal comecei a falar. Entendeu, irmãos? O que tem de passagens e mais passagens que mostra isso? Que sem a caridade nós não vamos herdar o reino dos céus. E aqui está dizendo, nessa passagem em Mateus 25, em Matitial, entende? Em 1 Pedro, entre outras muitas passagens. Entendeu, irmãos? Por isso que o apóstolo Paulo, o Shaul, muitas vezes ele diz que nós, quando vamos partir o pão, as reuniões nos fazem mais mal do que bem. Ou seja, não quer dizer que o pão, partir o pão é ruim, né? Fazer a Santa Ceia é ruim. Não é, é algo que realmente é benéfico para nós, né? Porém, se você vê só da forma carnal, ou seja, só o pão ali, o pão, o vinho, se você não tem o discernimento de que aquele pedaço de pão é o corpo do Machia e o que o corpo somos nós, você faz para sua própria condenação. Aí vem o irmão e me chama de herege. Vai vir outro, vai chamar de herege, vai falar, você é o herege. Por quê? Porque eles não conseguem compreender isso. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, não deixa eles compreenderem isso, de que o mais importante na igreja são as pessoas, e não é o pão ou o vinho, porque o estômago foi feito para comida e a comida para o estômago, mas ambos serão destruídos, porque carne e sangue não herdarão o reino dos céus, irmãos. Entendeu? Isso está bem claro nas escrituras. Então, como você quer dogmatizar as coisas do Pai, sabe, de forma carnal, de forma egoísta. Ah, eu vou buscar minha salvação aqui, ó. Eu vou buscar. Não é nós, o reino. Fala, não, o reino é tomado por esforço. Sim, é pelo esforço da caridade. Não é pelo esforço de quantas vezes você vai partir o pão, ou de quantas vezes você jejua por dia. Porque em Isaías e Israel 58 diz, lá fala claramente, que se você jejua, joga cinza na tua cara, você, sabe, faz as tuas coisas. Aí tem gente que já leva pro lado carnal também e fala, não, mas é porque o rapaz, ele diz que está jejuando no Shabat, mas ele vai trabalhar, ele põe os servos dele para trabalhar e tudo. Não está falando sobre isso, está falando que Isaías 58, Israel 58 está dizendo claramente que sem a caridade o jejum é inválido. Não adianta você ficar sem comer se você não tem a caridade, se você não tem o amor ao próximo. Sabe, se você não perdoa o irmão, se você não pergunta o que está acontecendo com ele, se você chega já atacando pedra, se alguém fala mal de alguém e você já vai lá atacar pedra junto, entendeu? Então, por isso, é como a mulher adúltera que foi jogada aos pés do Machia. Chegaram muitos falsos testemunhos ali, acusando ela, para ver qual que ia ser a reação dele. Né? Ele falou, aquele que não tem pecado, então atira a primeira pedra aí, vai, fica à vontade. Você nunca pecou, né? Então, atira a primeira pedra. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ou seja, todos recuaram. Entendeu, irmãos? Por quê? Porque todos somos pecadores e pecamos constantemente todos os dias. Então, o irmão que quer apontar o defeito do outro, falando que o outro é mais pecador do que ele, esse tá dentro d'água, viu? Esse tá dentro d'água. Então, a gente começa aí pelas denominações, né? Vamos começar pela Igreja Católica, assim, apesar que a Igreja Católica é a mais liberal zona mesmo, né? Agora casamento, né, entre pessoas aí que são iguais é de boa, né? Vai lá, você vai ter muita liberdade. Aí vem o protestantismo, é o pessoal que aponta o dedo na cara dos outros e diz que você não usa
uma terna gravata, uma Bíblia no sovaco, que você só vai ler um versículo falando sobre a prosperidade num templo religioso, porque o Criador não habita em templo construído pela mão do homem, vai entregar o dízimo, sendo que o dízimo era para os sacerdotes de Levi. Qual que é a ordenança do Novo Testamento? Não é dar o dízimo, é compartilhar, compartilha. Você tem quanto? Você tem 2 casas? Pega uma e dá para quem não tem nenhuma, entendeu? Você tem você tem não sei, um dinheiro guardado, você vê que aquele dinheiro está sobrando, você vê uma família necessitada, você vai lá e compartilha com ela. É você compartilhar os seus bens, mas o mal, né? Aliás, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Ou seja, as pessoas elas estão presas ao dinheiro, aos seus negócios, né? Porque muitos falam, não, você não tem nada a ver, fica na cidade mesmo, você vai ser arrebatado, não sei o que, fica despreocupado, sabe? E nós vemos que a pessoa, na verdade, ela não tá preocupada com o arrebatamento, na verdade, ela tá descrente da volta do Mashiach e ela segue a vida dela normal no sistema. Quem foi o primeiro construtor de cidade, se não foi Caim? Né? Por que as cidades existem? Para corromper a humanidade, irmãos. Porque existe todo o sistema educacional, governamental, científico, é tudo para confundir a todos nós. Então, irmãos, é meio difícil a gente falar mesmo das coisas do Pai. A gente está ensinando, mas sem caridade, sem o amor uns para com os outros, né? Como está em 1 Coríntios 13, o apóstolo Shaul fala sobre isso. Eu vou até dar uma passada por lá, quer ver? Vamos lá também. Sem o amor mútuo, sem o entregar-se, porque amar é isso, amar é sacrificar-se, é deixar de fazer a sua vontade para ajudar o próximo, é servir, né? Aquele que quiser ser o maior será servo de todos. Vamos ver aqui. Aqui, irmãos, ó, 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse o amor, a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os segredos e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar os montes, olha que pesado. Se não tiver o amor, né, o ahavá, o amor incondicional, eu nada seria. Ou seja, caridade, irmãos. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo a chamas, se não tivesse amor, ahavá, isso nada me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não ostenta, não se incha de orgulho, nada faz inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija na verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, a Rabá, jamais passará. Quanto as profecias desaparecerão, quanto as línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos, em espelho,
de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem a fé, que é a emuná, a esperança e o ahavá, que é o amor, a caridade. Entre três coisas, a maior delas, porém, é o amor, a ahavá, ou seja, a caridade, o sacrifício. Qual foi o maior ato de amor feito pela humanidade, irmão? Se não foi o sacrifício, negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo em prol do bem da igreja, né? Foi o que o Mashiach fez. Então nós temos que nos sacrificar dia após dia, devemos deixar as nossas vontades, né? Que é às vezes de xingar, de brigar, de gritar, de mostrar que estamos certos e que o outro está errado. Mas isso não vai nos edificar em nada. O que vai nos edificar é fazer como o Messias Yahshua ele fez. Ele olhou e disse: perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem, Pai. Eles não sabem. Ou seja, somos todos como crianças, sabe? Crianças brincando com faca, brincando com explosivos, sabe? Uma casa cheia de tudo que não presta, assim, vamos dizer, e uma criança pequena, né, sem um adulto para cuidar. Mas quem cuida de nós, é claro, é o nosso Pai, poderoso e alto dos exércitos, em nome de Yahshua Mashiach, né? E através da nossa ponte, a nossa ligação com o Pai, que é Yahshua, nós podemos, né, ser perdoados através do sangue do Cordeiro que foi derramado, que é a comunhão, irmãos. O Espírito Ruach HaKodesh é isso, é o amor incondicional entre todos os irmãos, tá certo? Tem às vezes que nos afastar de um outro irmão, sim, mas quando nós vemos que aquele irmão realmente tem más intenções, e não porque alguém disse, ou porque alguém apontou o dedo e falou, não, aquele fulano é tal, só que ela já tá jogando aquela semente do mal na pessoa, e a pessoa que escuta, ela deixa germinar aquela semente má que se torna uma árvore dentro dela, entende, irmãos? Então, devemos reprovar as obras infrutíferas das trevas? Com certeza, devemos sim. Entende, irmãos? Mas quando nós percebemos que tudo é amor, é caridade, é sacrifício, é dedicação, é largar, negar a nós mesmos, tornar humilde como crianças, ou seja, devemos negar a tudo que nós conhecemos, que nós achamos que sabemos, porque nós devemos ser humildes como criança, porque das tais é o reino dos céus, entende? Nós temos que estar sempre, a cada dia, buscando incessantemente. Aí chega alguém, coloca dogmas e fala, não, se você tem que fazer isso, isso e aquilo para você herdar o reino. Aí a pessoa vai partir o pão, jejua, faz a sua oração em grupos para ser visto pelos homens, como em Mateus 23 fala dos fariseus hipócritas, né, que eles oram em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos homens. Vós, porém, farão ao contrário. Vós, encerra-te no teu quarto, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora pro teu pai em segredo, que em segredo, ele vendo em secreto, ele te recompensará publicamente. Ou seja, o Pai ele é justo e ele pede algumas coisas que nós façamos. O Messias Yahshua, nosso Mashiach, o que ele disse pra gente? Não faça como os hipócritas. Aí quando você vai ver, as pessoas estão no YouTube lá orando, fazendo oração o tempo todo, a fim de serem vistos pelos homens, a fim de mostrar que são dignos, que são justos, e creem que vão ser arrebatados por fazerem vídeos no YouTube. Entende, irmãos? Aí tem um irmão ou outro que fica, não, fulano não sei o que, fulano é herege, fulano não sei o que. Aí entra nos grupos do WhatsApp, entra no Facebook, nos grupos do Facebook, a fim de detonar um outro irmão que tá ali só fazendo a vontade do Pai. Ó, o irmão falou um negócio, eu não concordei ali e tal, não é o motivo de eu falar, ó, o cara é herege,
porque eu tô me colocando acima dele. Então aquele que se exalta, irmão, será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Por isso todos os dias devemos dizer: Pai, nada sou sem ti, Pai. Sem o teu Ruach HaKodesh, sem o teu amor por ter enviado o Mashiach, Yahusha, ter enviado seu filho, né, para nos purificar, nos justificar através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, do seu sangue. Nós somos completamente indignos da presença do Pai, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu quero fazer, esse é o que eu faço. Ou seja, nós podemos ter boas intenções, mas à vista de muitos outros, ou dos próprios irmãos, que se dizem irmãos, os 144 mil que bate no peito, né, e tudo mais, falam: nós seremos arrebatados. Você é injusto perante a esses irmãos. Então, por mais que façamos ou deixemos de fazer, se você faz, você erra, e quem erra é apedrejado, né? Se você não faz, é porque você é preguiçoso. Então tem tudo isso, tudo isso. E é triste ver isso, é muito triste ver isso, porque usam, né, de calúnias, difamações, usam de verdades distorcidas e de inverdades também, de mentiras, muitas vezes de achismos. É porque eu acho que aquele irmão, eu acho. Pelo amor, gente, vamos ter discernimento na palavra. E eu me defendo com fogo, eu me defendo usando a palavra. Tô mostrando aqui para vocês aqui. Então aqueles, no dia do julgamento final, ele vai separar os bodes e as ovelhas. Vai falar: as ovelhas à direita, vinde benditos de meu Pai, porque vocês foram caridosos, vocês me deram de comer. Quem fez isso a qualquer um desses meus pequenos irmãos, qualquer um desses meus pequenos irmãos, entende? Ou seja, o amor mútuo na igreja, sabe? O que é a igreja? Eclesia, chamados para fora. Entendeu, irmãos? Então você foi chamado para fora. Agora você precisa amar o Criador acima de tudo, com certeza, e amar o teu próximo, teu irmão, como a ti mesmo, como se fosse você. E não sacar uma espada e falar: eu sou 144 mil e eu vou te julgar. Sabe, irmãos? É triste ver isso. É triste a gente ver a decadência da igreja. Dogmas. Os dogmas não vão salvar ninguém. Você pode se imergir na água. Vai lá, se imerge na água. Mas fica sem ler as escrituras para ver. O Ruach HaKodesh só pode vir através da palavra. Através do... Qual que é a palavra, irmãos? Das escrituras. Não tem como o Ruach HaKodesh vir por causa de um banho de água que você tomou. Entendeu, irmãos? Não adianta nada. Você imerge, não lê as escrituras, fica só acreditando no que os outros falam. Fica lá assistindo o vídeo no YouTube o tempo todo. Sabe? É triste, mas é verdade. E eu não tô aqui para julgar irmão A e irmão B, tanto que eu nem citei nome, nem quero citar. Mas nós vemos que num contexto geral, né, tudo que está acontecendo na igreja desde quando foi formada, isso é desde o Concílio de Nicéia, não é de agora não, é desde a época dos apóstolos, entende, irmãos? Por isso que Paulo diz, alguns dizem que sou de Paulo, outros dizem sou de Apolo, outros dizem eu sou de irmão fulano, irmão ciclano, mas assim vocês estão tirando o fundamento é quem? É o Mashiach, é Messias, é Yahusha, que muitos conhecem aí por Jesus, né? O nome das religiões aí, de Roma, que Roma colocou esse nome, mas o nome dele é Yahusha, o verdadeiro nome. Entendeu, irmãos? Então, não importa quem foi que plantou, Paulo plantou e Apolo regou, quem dá o crescimento é o Criador, é Yahweh, é o Pai. Entendeu, irmãos?
Porque ele dá o crescimento a cada um de acordo com a sua vontade. Então as tribulações vêm, as perseguições vêm, irmãos, é para vocês se colocar mais de joelho, se colocar mais dentro da palavra do Criador, buscar mais entendimento, sabe? E não ficar usando dogmas que um ou outro irmão te passou e você usar aquilo como uma verdade absoluta e infinita, e quem não faz é herege, né? Quem não participa da mesma forma como você participa, como não fica ali a todo momento ali pronunciando o nome do Criador em vão, em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, sabe? Fica a todo momento ali usando como se fosse a parada do momento. Ah, essa é a parada do momento, eu tenho que estar junto, tenho que estar presente aqui, eu sou antissistema e tal, e sou anti-nova ordem mundial, e entra e cai nos dogmas dos homens, começa a seguir homens, e os homens, irmãos, independente do homem que seja, pode ser irmão B, fulano, ciclano, irmão Paulo ou Apolo, quem dá o crescimento é o pai, entendeu? Então não tem como o homem chegar e falar, é isso e aquilo e acabou. Se você tá nisso, você está sob idolatria, porque você está seguindo a palavra de um homem. Pode condizer com as escrituras? Pode, mas as escrituras são muito mais. A palavra do Pai é viva, ela flui, é como rios de água viva. São lâmpadas para os nossos pés, irmãos. Entendeu? Então devemos seguir de acordo com as escrituras. Se o irmão chega ali e ele usa, qual que é a astúcia do maligno? É usar tudo aquilo que é do pai e afastar, criar divisões entre um irmão ou outro. E aí o que acontece? O amor se esfria, ficam todos com o coração de pedra, ali um apontando o dedo para os outros. Você parte o pão, você não parte o pão. Ai, que você jejua e você não jejua. Você foi batizado nas águas e você foi batizado na imposição de mãos. E fica um julgando o outro. E é aí que Satanás opera. O inimigo, ele tá nessa divisão. Ele tá nesse partir do pão egoísta. Ele tá nesse jejum egoísta. Ele tá nessa oração feita para ser visto pelos homens. Entendeu? Ele tá aí para apontar, para mostrar, usar, fechar o entendimento e não deixando que nós ganhemos um coração de carne, sejamos quebrantados pelo Ruach HaKodesh. Entendeu, irmãos? Então temos que ser coerentes com as escrituras, analisando sempre as escrituras, todos os dias, meditando na palavra, porque o justo, ele não se senta à roda dos escarnecedores. Porém, o justo, ele medita na palavra do Pai, do Criador, dia e noite. E aí é que você vai ver a diferença. Porque 10 mil vão cair à tua direita, 1000 à tua esquerda. Você não vai ser atingido. Entendeu, irmãos? Tem que se revestir de toda a armadura do Pai. Né? Como em Efésios 5. Então, muito cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado ao apontar, ao falar, ao criticar, principalmente sem saber o que acontece. Porque é aí onde Satanás opera. É exatamente nas divisões. Tá certo? E tudo também é vontade do Pai. Não dou mérito nenhum para esse chifrudo esse anjo caído, não. Não dou mérito nenhum para ele. O mérito todo é do Pai, porque tudo acontece de acordo com a vontade do Pai. Ele diz, sou eu que formo a luz e eu que formo as trevas. Entendeu? Eu anuncio o fim desde o princípio. Tudo é o Pai. O Pai está em tudo. E até o anjo caído é filho do Criador. E ele não faz nada sem que o Criador não permita, irmãos. Tudo é permissão do Pai. Né? Então nós temos que ter em mente que sem a caridade, sem nós negarmos a nós mesmos, ou seja, o irmão me ofendeu e tal, aí eu vou ofendo ele de novo. E aí, eu já fiz isso, né? Não recomendo. Melhor, fica quietinho, finge que não viu, fala, pai, segura a bronca aí,
Segura a bronca e me dá discernimento aí, me dá coragem aí pra não responder, perdoar, seguir em frente, buscando cada vez mais conhecimento, cada vez mais de ti, Pai. Porque somente tu, meu Pai, é que pode me tirar, né, dessa matrix, desse lugar de sofrimento, de provação, que nós estamos sob provação, nós somos seres pré-existentes, nós estávamos lá com o Pai, mas nós não decidimos lutar por Ele, e por isso estamos aqui, porque de antemão Ele nos conheceu e nos predestinou, ou seja, Ele já conhece nós antes de estarmos aqui, porque o Espírito provém do Pai, não provém de nós. A amuná, a fé, tudo provém do Pai. Se hoje em dia nós estamos tendo a oportunidade de se reunir em nome do Mashiach e Yahshua, foi porque o Pai permitiu através da fé de Abraão. Entendeu, irmãos? Então a gente tem que parar com esse negócio aí de que, né, de dogmatizar as coisas do Pai. Tem que ter um entendimento espiritual aberto. Porque sem isso, dificilmente vamos chegar a ver a face do nosso Pai. Tudo bem, irmãos? E espero que todos fiquem aí na benevolência do nosso Pai, do nosso Criador, Yahweh dos exércitos, em nome de Yahshua Mashiach, para sua glória, sua honra, né? E o Shalom esteja com todos vocês. Yahshua. Até mais.